Glória a Deus. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? É uma honra muito grande estar no altar do Senhor hoje, mais uma vez, para falar daquilo que o Senhor fez na vida de José e faz na nossa vida. E o tema é a mesa. Irmãos, vamos ler ler Gênesis 43, 33, 34. E assentaram-se, aqueles que encontraram, digam amém. E se assentaram-se diante dele o primogênito, segundo a sua primogenitura, e o menor, segundo a sua menoridade, do que os varões se maravilhavam entre si. E apresentou-lhes as porções que estava diante dele, porém, a porção de Benjamim era 5 vezes maior do que qualquer daqueles que eles beberam e se regularam com alegria. Amém, até aqui. Pode sentar, irmão. Irmão, a história de José é muito linda. A gente vê José como uma referência. Você tem que ter uma referência. E para estar aqui no altar, eu tenho uma referência. A referência de José era o pai dele também, a fé, né? E José é um rapaz muito corajoso nessa história. Porque José poderia ter se perdido. Qualquer coisa nós sair da presença do Senhor. Ele tinha N coisas para poder sair da presença. Primeira coisa, a família. Os irmãos são invejosos. Aí começa a dizer assim, eu vou deixá-lo, porque meu irmão me magoou, fica triste. Tudo começa por aí. E a volta de José ao Egito foi difícil, porque tinha o seu irmão Benjamim, o mais novo, tinha que voltar, e o pai não queria, com medo de perder, porque perdeu José aos 17 anos de idade, que ele foi para hoje, 17, 18 anos, e aos 30 anos de idade, José se apresentou a Faraó. Então, o que eu vejo, que eu estudei bastante sobre José, que ele apanhou de Potifar, levantaram calúnia sobre ele, a mulher. Então, muitas vezes nós saímos da presença de Deus por qualquer coisa. Mas tudo isso foi um propósito. Às vezes começa a funilar nossas vidas. Às vezes aqui no templo do Senhor começa a ficar difícil. A primeira coisa a gente quer sair da presença. Porque a igreja não está dando certo. Aqui não, aqui é bênção. Aqui é lugar santo. Eu vejo José dessa forma na minha vida. Porque quando eu cheguei nesse lugar, eu fui abençoado. Porque aqui é lugar de bênção. Aproveita aqui o que você está aqui. Porque muitos, não estou sendo abençoado na casa do Pai. Você não está aproveitando. Tem uma referência. Eu pego referência da minha pastora. Eu vejo como ela busca. E através da vida dela, o Senhor tem sido comigo. Então eu vejo José através do pai dele. Ele também foi até lá, porque Deus tinha um propósito. Ele passou por N coisas. Ele foi vendido, foi jogado no poço, né? Foi vendido. Quando você está na presença e tem um foco que é Jesus, ele foi preso. E na prisão, ele foi um homem de Deus. Trabalhava. Ele ali podia falar assim, olha, apanhei do Faraó, meus irmãos abusavam de mim, tinha inveja, né? Podia ficar triste, ficar mutilado, reclamando, mas não, ele não se entregou. E nós, por qualquer coisa, nós falamos assim, só a vida da gente que está ruim, só. Eu falo, Hugo, está mal para mim, bom dia, está mal. José não reclamou nem um instante.
Mas tudo tem um propósito, tudo que fez. Às vezes o Senhor começa a te apertar bastante, aperta, a gente começa a desviar. Porque o propósito de Deus, ele é grande. A minha vida foi apertada, mas de um momento algum eu reclamei. Porque quando você reclama, você volta para trás. E José não. Acho que José foi só perseguido pelos irmãos dele, não. Lá também no Egito ele foi. As pessoas tinham inveja, queriam matá-lo. Porque era uma pessoa sábia, sabia fazer negócio. E Deus era com ele. E muitas vezes nós, por qualquer coisa, nós não vemos na igreja. Estou cansado. Estou gripado. Estamos cheios de mimimis. Porque eu falo, porque antes eu era assim, mas eu também não entendia. Não conhecia. Aí eu fui buscar conhecimento, eu fui ouvir. Então eu vejo que José, tudo que ele passou, que ele não reclamou, porque Deus tinha um propósito. A dificuldade que você está passando tem um propósito. Para você ser mais forte. E muitos são levantados para fazer a obra. E nós desanimamos. Vai falar de Jesus? Não falamos de Jesus. Falamos asneira, às vezes, bastante. Se for falar do irmão, então, a gente tem o dia todo. O dia todo. Se eu for falar do Hugo, uma coisa pequena, ela vai crescer de tal maneira que ela vai expandir. Nós falamos o dia todo no mesmo, mas não falamos daquele que nos sustenta, que é Jesus. Então José, ele é uma pessoa muito correta, reta, porque aprendeu com os pais. E foi tentado. Apanhou de Potifar. E não ficou mal. O perdão, ele liberou. E nós muitas vezes somos ingrato. Machucamos nosso irmão e não vamos para a mesa, porque a campanha, a campanha é a mesa, sobre a mesa. E muitas vezes a ingratidão, ela mata. Quem é ingrato, ele mata. Mas aquela pessoa que foi machucado também, se não liberou o perdão, ele está morto. Sabe por quê? Ele vai viver 100 anos, mas 100 anos ele morreu. Ele não recebeu aquilo que Deus tinha na vida dele. E José foi tão engraçado, o plano de Deus é tão perfeito. Se o Senhor não faz isso com José, talvez a família já não existia. Às vezes Deus está apertando para você, para puxar a tua família, e você está voltando para trás. Entende? Então, Jesus tem falado comigo essa semana de uma maneira muito direta, muito rápida. Eu tenho pedido as coisas do Senhor, o Senhor tem feito instantâneo. Então, eu tenho falado que o Senhor me dá sabedoria, porque eu tenho pedido coisas materiais. E o Senhor tem respondido como se fosse um joguinho, por fase, automático. E eu comecei a refletir, como Eduardo falou aqui agora em Eclesiastes. A gente muitas vezes só pede dinheiro, mas não pede sabedoria, não pede graça, não pede batismo com o Espírito Santo, não pede a cura, a libertação. Então nós temos que refletir sobre isso, porque eu perdi muito nesses tempos. Eu acomodei. Não pedi ao Senhor sabedoria, porque a sabedoria você vai longe. Então, a nossa consciência, às vezes ela é dura quando erramos. E José, nesses 30 anos de idade, que foi apresentado a Faraó no Egito. Então ele tinha mais ou menos 20 anos, né? 12 anos para chegar lá. Às vezes nós queremos que o Senhor resolva o nosso problema num dia. Eu vou para a igreja, eu quero um trabalho. Simples. Aí o Senhor abençoa com o trabalho. A semana que vem já não vem mais. Por quê?
O Senhor vai lá e fecha. Depois o Senhor não é com nós. A gente fala bem assim, o Senhor não tem nos dado graça, trabalho, mas tem dado saúde. O Senhor não prometeu que te dá muitas coisas. A vida é eterna. Ele morreu por mim e por você. Com a fome, era muito grande, Jacó deixou seu filho mais novo voltar para o Egito com seu irmão. Mas seu irmão teve que prometer a seu pai que ele garantia a vida, dava guarda ao outro irmão. Era garantia, qualquer coisa era responsabilidade. E o Senhor nos cobra responsabilidade pela tua casa. Às vezes eu olho para mim, eu tenho deixado de fazer muita coisa para o Senhor. E quando você deixa de fazer as coisas para o Senhor, tudo tem um preço. E ele voltou para o Egito. E chegando lá, no Egito, em meio à preocupação do pai, Judá assume, né, a responsabilidade sobre Benjamim e garante trazê-lo de volta. Aí em Gênesis 43, 15 e 25, aí vem o encontro de José com seus irmãos. A emoção deve ser muito grande, porque José já sabia, porque a primeira vez que eles foram lá, eles foram acusados como roubo. Essa vez ele foi com o irmão. E foi muito bom, eu imagino, você encontrar alguém que ele era irmão dos outros par de pai, o irmão da sua mãe. E José naquela hora perguntou pelo teu pai. Aquele ancião, seu pai ainda vive? Ele disse sim. Aí José levanta o olho, a cabeça e vê Benjamim. E não se contém. Procura um canto para chorar. Aí vem a história, né? A emoção de encontrar o teu irmão foi tão grande, porque às vezes a saudade, ela só é boa quando alguém falece. Para muitos. Só sente saudade quando alguém morre. Mas José tinha 20 anos que não viu o irmão. 20 anos a saudade, pensava, será que eles estão fazendo o mesmo que fizeram comigo? Mas quando ele viu o irmão, ele escondeu, procurou um lugar para chorar. Eu espero que tenha contido lágrimas, né? Retocada a maquiagem, porque o pessoal pensa que tinha maquiagem naquela época, para voltar. E o José fez um teste com os irmãos deles, para ver se eles não faziam aquilo que fizeram com ele. Para eles devolver, mandar comida, né? Cereais para a família de volta. E às vezes, o Senhor tem nos encontrado de uma maneira diferente. Tem colocado nós em situações delicadas. Aí só murmuramos. Quantas vezes já pensaram em desistir alguém aqui? Está na casa do Pai. Todos aqui, eu certeza que tem um chamado. Todos, sem exceção, todos. Na primeira oportunidade, a gente vai deixar. Imagina José, 20 anos fora, aproximadamente, sem ver seu irmão, a família, e toda a maldade que fizeram com José. Ele queria se reconciliar com a tua família. E muitas vezes nós não estamos reconciliados com Jesus.
o Senhor tem nos apertado muito, porque nós temos na casa do Pai somente para visitar. Quantas cadeiras estão vazias? Quantas cadeiras? Mas eu te falo, se a fome estivesse assolando, essa igreja estava cheia. Porque Deus preparou tudo para que José cuidasse de uma nação e da família dele. Tudo tem um propósito. E o propósito do Senhor é honrar a tua casa. As circunstâncias podem ser muito duras. Alguns anos atrás, eu estive tão mal, que eu refleti sobre José. Mal. Mas eu não reclamei, Deus. E José aqui eu vejo que ele não reclamou. Ele só tinha medo que os irmãos deles fossem rebeldes como antes, com Benjamim. E ele testou os irmãos. Dando uma caneca de prata para teu irmão Benjamim. Para ver se os irmãos se chateavam. Fez um prato para ele maior, 5 vezes maior. Eles riram, se alegraram. Aí o coração de José foi se aliviando. E nós, para encontrar o Senhor, a gente tem que estar de coração puro. Essa semana eu falei com o Senhor que foi uma semana corrida, que o Senhor me desse sabedoria. Eu falo sempre, mas essa semana foi muito direta, porque a resposta que eu queria, ela vinha muito rápida. Para que um dia eu falasse de Jesus com poder, um evangelho com unção. Porque só falar com palavras vazias, eu pedi ao Senhor, aquilo que Ele me deu para mim falar do meu trabalho, as respostas exatas que o Senhor tem falado. Essa semana passada, eu falei com o Senhor 2 vezes, até foi na sexta-feira na campanha, eu falei do Senhor hoje, à tarde, com 2 pessoas, o Senhor vai me dar trabalho. A pessoa achou que sabia. Então, quando você começa a ter um discernimento com o Senhor, fé, pode estar uma tempestade. O Senhor olha. Mais ou menos 3 horas da tarde, o Senhor me responde, as pessoas me ouviram. Ligou no Bluetooth do carro, Tomás, trabalho lá e tal, é seu. E essa semana, tornei a falar com o Senhor novamente. Ontem à noite, Senhor, eu preciso de mais trabalho, porque o trabalho eu tenho que programar para o ano todo. Então, José se programou aqui para 7 anos de seca. Eu estou colocando entre a minha vida pessoal também. Aí hoje de manhã um rapaz me liga, me deu mais 3 trabalhos. Da onde vem? Daqui. Esse lugar é santo. Se você não está sendo abençoado nesse lugar, porque se você não está conectado naquilo, acreditem. Quem não está conectado no Senhor, o Senhor não dá prosperidade, mas te honra. Você honra a casa do Senhor, nenhuma barganha. A nossa igreja pode fechar, o inimigo bate palma. Quem vai se alegrar é o diabo. Está falando dos dízimos e oferta. Por quê? Quem fecha ele sou eu. Ah, mas a pastora que abriu a igreja, ela se vira. Não. Essa mesa eu como aqui também. Na tua casa você não divide a renda? Assim é o tempo que o Senhor faz. Então, neste lugar, o Senhor tem sido próximo, como José. Tudo que José tocava, era bom. Às vezes nós
Nós reclamamos de muitas coisas. Se você tiver saúde, você é próspero. Alguém pode ter te machucado nessa noite, mas eu te pergunto, a sua dor foi maior do que Jesus? Aí eu largo a mão. Ele morreu por mim. Ainda falou: Pai, perdoa, que ele não sabe o que faz. E José em nenhum momento murmurou. Por isso, o propósito de Deus foi. E quando murmuramos, certeza, se José murmura, nada disso tinha acontecido, essa história hoje. Tem certeza. Ou ia demorar mais anos, que quando murmuramos, voltando para trás. Temos que conter que Deus é conosco em todas as horas, toda circunstância. Eles deram José como morto para os seus pais. Que dor. Que dor. Às vezes pode pensar assim, que o pai amava mais José. Às vezes é mais carinho, é mais chegado daquele filho que está sempre ali. Mas pai e mãe amam os filhos iguais. Eu olho para minha filha. O amor dela é igual ao amor do Mateus. Só como ela é menina é mais delicado. Eu penso que a minha existência, até quando o Senhor me levar, eu vou estar sempre cuidando da minha filha. E José não foi a mesma coisa. O pai dele ficou quantos anos sentindo falta daquele filho. E foi dado como morto. O encontro de José com o seu irmão foi muito surpreendente. Porque eu imagino que naquela circunstância anteriormente que eles eram mais irmão, era mais forte, atacava José. Mas naquela hora José era mais forte. Quando descobriram que era governador, eles pensaram: agora vai ser difícil ele colocar nós como escravo, porque anteriormente, abusamos dele. Jogaram no poço. E teve uma refeição em frente ao poço, certeza. Quando jogaram, esse banquetearam ali, olhando, e José com fome lá embaixo, vocês olhando. Mas José não pagou o mal com mal. E hoje, muitas vezes, as pessoas não sabem nem receber o bem. Quando recebe o bem, já acha que a primeira vez, a segunda vez, já é obrigado a fazer a mesma coisa para ele. Se você não fazer, não presta. Não. E José deu uma lição muito inteligente, mas veio do alto, né? Porque Deus capacita os irmãos dele. Tudo que eles fizeram ao contrário, José foi. O que é mais importante, às vezes nós não limpamos a casa do Senhor, né? Eu vejo José limpando a cela, a cadeia. Lá ele podia chorar, falou: olha, estou preso, estou enrolado, vou dormir também, porque aqui comida eu vou ganhar. Ele foi diferente. Seja diferente. Quando alguém fala: sai da presença, aquela igreja não é próspera, é ele. Porque eu estou dando meu testemunho aqui, que nessa casa, nessa nave, nesse templo, o Senhor me restaurou em várias coisas. A vida sentimental, amor ao próximo, cuidado com a minha família, cuidado com a liderança, cuidado com o seu pastor. Porque às vezes você vai cuidar do seu pastor, você pode achar que está bajulando. Porque quando os profetas iam na casa de algumas pessoas, anteriormente a Bíblia diz, eles tinham honra. Aí eu te pergunto: tem dado honra ao teu pastor? Meu pastor paga preço por mim. Paga. Porque eu presenciei isso. Nenhuma vez, nem duas. Outra vez eu falei que alguma vez ela ligava, eu ligava para mim, mandava mensagem de voz, orava, sentia que eu estava angustiado, e eu estava. Eu queria saber disso. Eu nem falava com ela.
Isso é conexão. O mesmo propósito. E o mesmo propósito que José tinha, o pai dele tinha. Confiar no Senhor. Que quando você confia no Senhor, tudo se transforma mais fácil. Ah, mas sua vida está boa. É tão bonito você olhar uma rosa bonita lá. Muitas vezes a pessoa só vai lá e pega e olha que lindo. Nem dá para jogar fora. Não usufrui daquilo. Vai passar, ver o que ela passou. Eu passei por várias coisas também ruins, mas que me fez crescer. A adversidade, ela te levanta. A enfermidade. Se eu perguntar, todo mundo teve algo diferente. Certeza, aconteceu isso. Aí vamos falar, alguém, o problema dele é maior do que o outro. José não mostrou isso aqui. Ele podia chegar lá e falar, Faraó, bate em mim não. Meus irmãos já me arrebentaram lá. Tinha inveja de mim com meus pais, com meu pai. Disse que eu era o escolhido do meu pai. Mas ele não se abateu com isso. Porque isso não tem nada a ver com o propósito de Deus com aquilo, de Deus, com a situação que ele levou. Ele focou no Senhor, buscou a tua graça, e os irmãos se curvaram diante dele. Isso é o sonho que ele teve anterior, logo no começo, quando ele foi vendido pelo Egito, como escravo. Mas Jesus, o propósito de Deus é tão lindo. Eu falo até para mim estar nessa igreja. A primeira vez que eu vim aqui, na segunda vez eu não queria voltar aqui. Primeira vez que eu vim nesse templo, eu fiquei chateado com a minha pastora. Primeira vez. Por causa de quê? Conhecimento. Aí ela teve paciência, falava com jeito, explicava. Comecei a vir nas quarta-feiras. Aí eu comecei a buscar o Senhor, sabedoria, e como o Hugo fala, ler a Bíblia. Porque se não fosse a teimosia dela, como João Batista, querer viver o Evangelho, gostar de falar de Jesus, eu me espelho nela em todas as vezes. Sempre eu falo, você tem que espelhar em alguém. Naquela cadeia, eu tenho certeza que muitos presos se espelhou em José, porque as portas foram abertas e não fugiram. Teve uma tempestade, se eu não me engano. Abriram as cadeias, ficaram. Eu imagino o arrependimento dos irmãos de José. Judá já liderava os irmãos, né? Que queria buscar os mantimentos para salvar a família. E hoje o bem mais precioso que nós estamos perdendo chama-se família. Hoje, cada um se olha no teu umbigo. Foi falado pelo Hugo. No jantar já ninguém se aparece. Sai de manhã de casa, já o marido e a mulher não dá nem um selinho sequer. Nem um selinho. Chega à noite, um vai assistir novela, o outro vai dormir. Aonde está? E quem está gostando disso? Estão trabalhando para o concorrente. Já não respeitamos, já não temos dar valores os pais, os filhos, a esposa. Mas José dava tanta honra ao pai dele, que eu imagino que era uma referência muito grande de fé.
e palavra. Hoje falta um homem de palavra. São poucos. Eu vejo por aí, não tem homens que têm palavra. Na mesma hora que eles falam uma coisa, daqui a um tempo a gente muda, eles mudam. Está faltando um homem de coragem. Como José passou no cativeiro. Muitas vezes as influências aparecem. Olha, vamos fazer por esse lado que a gente sai. E nós pode fugir da cadeia, fugir do propósito de Deus. Mas quando o Senhor tem propósito, nada pode derrubar aquilo que é a promessa que Ele tem. E José coloca nos sacos de mantimento dinheiro de volta para levar para os pais, para casa. Tudo aquilo que ele precisava. E hoje nós não estamos precisando de mantimento, né? Nós precisamos da graça. O mantimento que eu preciso hoje é a presença do Senhor. Porque a única coisa que nós estamos buscando é prosperidade. Eu sei que os irmãos queriam uma palavra, alguém mais desenrolado. Mas eu vou falar para você que todos podem falar bonito, mas o Senhor quer um coração sincero. Eu louvo a Deus. Por Senhor, esse tempo para mim cultuar. Eu louvo a Deus. A pessoa que colocou para mim pastorear. Às vezes é difícil ser pastor. Às vezes não é difícil. Porque nós às vezes criticamos nossos pastores. Mas eu pergunto, alguém aqui tem competência para já pegar um ministério e andar com ele? Primeiro Deus capacita, coloca. Nós não podemos derrubar aquela pessoa que o Senhor colocou para nos liderar. Aquele que não aceita ser liderado, ele nunca vai ser liderado, sabia? Aquele que não aceita correção, não vai ser um bom líder. Eu sempre aceitei correção. E sempre tive porta aberta. Sempre, sempre. É mágico. Então, José era um filho bem amado do pai. Mas tinha algo bom em José, do melhor que ele temia o Senhor. Quando você teme ao Senhor, a adversidade é tão perversa, tão dura, mas você passa com Ele. Passa. Quando eu tive doente, com depressão, que meus cabelos caíram, a vontade de suicidar era muito grande. E foi ali que eu conheci Jesus. Foi ali. Eu estava ouvindo um rádio, uma oração, e falou, acho que era Davi Miranda, aquele que tivesse fé, fechasse os olhos que ia ser curado. E eu tomava medicamento. Por isso que eu falo, quando as adversidades começam a te assolar, te apertar, tem bênção chegando. Quando está tudo normal,
cuidado. Cilada. Fechei os olhos e comecei a orar junto. Alguma coisa saiu de mim assim, foi saindo pelos pés. Nunca mais eu tomei medicamento. Nunca mais. Aí eu comecei a conhecer Jesus. Comecei a buscar o Senhor. Mas eu ainda vejo que está longe. Eu tenho dado pouco para aquele que me sustenta. Às vezes eu fico triste que talvez o Senhor tenha uma senha para cada um. Pode ser o último vez que eu tenho a oportunidade de falar de Jesus aqui hoje. Mas eu não nego de falar de Jesus. Mesmo que eu não tenha um vocabulário perfeito que alguém queria ouvir. Uma palavra direcionada, bem bonita. Mas eu vou falar de Jesus. Um dia vocês vão ver eu falar de Jesus. Com autoridade. Porque evangelho sem autoridade não é evangelho. Eu tenho medo naquele último dia. O Senhor chegar diante e falar assim: eu não te conheço. Aí é hora da gente pedir perdão, né? E às vezes o Senhor pode vir buscar nós hoje. Nessa noite. Já estamos fazendo plano amanhã. Estamos chateados com alguma pessoa. O Senhor pede hoje o perdão, libertar o perdão. Como José fez com os teus irmãos. E muitas vezes nós somos ingratos. Só queremos ser perdoados, né? Deus usa estratégia, irmão, para colocar você em frente. Hoje nós queremos ser prósperos de um dia para a noite. Se alguém falar aqui que quer abrir uma empresa, ele quer com 2, 3 dias, ele já está no auge. Isso que Deus fez com José, ele preparou. E Deus vai preparar mim, preparar você para quê? Para quando chegar a bênção, você está preparado. Porque aonde não tem Jesus, não flui. E José só foi governador do Egito porque teve obediência. E lá eles cultuavam outros deuses. Mas ele não se corrompeu. Às vezes nós estamos aqui na igreja, nós saímos na rua, nós já se corrompe. Se alguém tomar uma cerveja, vão tomar uma cerveja sem álcool, estou de lado, nós estamos juntos. Não é de álcool, não tem pegado. Mas eu estou junto, é sem álcool, vamos beber que não faz mal. Mas nós estamos lado a lado. Para muitos, para você pode, para mim, pode falar assim, tomei uma cerveja de álcool, sem álcool, não há problema. Mas o do mundo vai falar assim, está na igreja. Não vou lá não. Para servir o que ele serve, eu continuo aqui no bar mesmo. Então começamos a entender que Deus trabalha de uma forma diferente. E trabalhou na minha vida. Eu sei que vai trabalhar na tua. Seja humilde. Qualquer desaforo, tem pessoa que é desaforada, qualquer coisa, tome. Eu sou assim mesmo. Você não se converteu ainda. Porque aquele que é convertido, a palavra dele é doce. Ele não precisa dar pancada. Só dele falar, a pessoa já quebra.
Às vezes meu pai se alterava com a minha mãe com a maneira, a minha mãe com um jeitinho, 2 palavrinhas mínimas, já acabava ali. Sabedoria. Jesus. Não é gritando que a gente ganha respeito, né? Então, essa é a palavra que eu trouxe. Não quero ser enfadado aos irmãos. Espero que um dia vou ter oportunidade. Se o Senhor não me buscar, eu vou falar de Jesus e vocês vão ver. Porque o inimigo, ele quer ver nós fora da presença. Em casa, não cultuo em casa. Eu venho aqui, mas eu venho. É como abastecer meu carro. Toda sexta-feira eu vou abastecer meu carro. Que roda a semana, faz 900 quilômetros. Toda sexta-feira eu venho abastecer. Eu venho. Sexta, domingo, não estou vindo nas quartas. Eu preciso de reabastecer. Quando você começa a ter conexão com o Senhor, você está sempre de tanque cheio. A diversidade bate na tua casa e elas voltam. Começa a olhar para o teu irmão, pede perdão, vê as atitudes no templo do Senhor, que é um lugar santo. Se você não é próspero nesse lugar, não põe culpa nesse lugar, põe culpa em ti mesmo, porque esse lugar é santo. Naquela igreja tem alguma coisa que está errada. Não, eu entro nesse lugar aqui, eu sinto a presença do Senhor. Eu nunca saí aqui vazio, nunca, nenhuma vez. Quando eu cheguei aqui, hoje eu estou falando melhor, sempre eu choro. Uns já até ri quando você chora, o cara chora muito. Eu choro aos pés do Senhor, não pé do homem, você pode brigar comigo, mas ao pé do Senhor, eu sinto a forma de uma criança. É automático. Então começa a buscar o Senhor. Amém? Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Peço perdão por talvez não ter falado algo que você queria ouvir, que a pessoa às vezes quer ouvir uma pessoa mais desenrolada, mas eu falei aquilo que o Senhor colocou no meu coração. Que Deus continue abençoando a vida de cada um. Não olha para a direita e nem para a esquerda, olha para Jesus. Não olha para o homem. A partir da hora que você está olhando para o homem, você vai voltar para trás. Porque o único que tem poder sobre a tua vida é Jesus. Dá honra àquele que te lidera. Dá honra ao profeta. Não é bajular, respeitar. Porque todos aqueles que vai contra um profeta sofrem. É só observar. Olha. Porque aquele que Deus separou para cuidar da tua casa, está fazendo correto. Carne nele. Amém? Agradeço a oportunidade em nome de Jesus.